Bom dia para vocês, eu sou a professora Natália. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Noções de Saneamento para a turma do Sanesul. Hoje, o tema da nossa aula será o tópico 9 do edital de vocês, que é a Lei Federal 9.984, de 17 de julho de 2000. Pessoal, essa lei é aquela lei que regulamenta a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, ok? Quando a banca de vocês cobra essa lei, bem especificada como veio no edital, significa que provavelmente vai vir uma questão desse assunto. E a banca tem o perfil de cobrar a literalidade da lei, às vezes inovando, trocando um termo ou outro, né, dos artigos, dos incisos, dos parágrafos. E aí, então, eu selecionei para vocês, né, os artigos que têm maior incidência, aqueles que têm, assim, um maior chamariz para serem cobrados em prova. Porém, eu recomendo que vocês leiam a lei como toda, certo? Para vocês chegarem na prova muito bem preparados, né, e acertarem a questão. Já que em termos ali de quantitativo, né, de horas desprendidas de estudo e ganho de questão, é normalmente um assunto que vale a pena vocês dedicarem, tá? Porque, como eu disse, a banca costuma cobrar a literalidade da lei trocando um ou outro termo, tá bom? Então, ó, no artigo 1º, esta lei cria a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, que antes recebia o nome somente de Agência Nacional de Águas, ok? Entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGRE, né? Abreviação. E responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico e estabelece regras para sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos. Então, nesse primeiro artigo, o que a gente tem aqui, pessoal? Além, né, da criação, é claro, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que antigamente era somente a Agência Nacional de Águas, no caso a ANA, a gente tem aqui, ó, toda a estrutura, né, que vai regulamentar essa agência. No artigo 2º, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação dos planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos nos termos da Lei 9.433 de 1997. Então, no artigo 2, pessoal, está estabelecida a competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para promover a articulação do planejamento nacional, regional e estadual e de todos os setores e entidades que integram o SINGRE, ok? Artigo 3º. Fica criada a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, autarquia sobre regime especial, com a autonomia administrativa e financeira integrante do SINCRE e vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com a finalidade de implementar em sua esfera as atribuições da Política Nacional de Recursos Hídricos e de constituir normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento básico. Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais, ou seja, nos outros estados brasileiros, ok? Então, a ANA, vamos lá, ó. A ANA recebe essa denominação, né, de Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e não mais só Agência Nacional de Águas, desde a lei, desde o ano de 2020. A ANA, pessoal, é uma autarquia sobre regime especial com autonomia administrativa e financeira. A ANA é vinculada ao Ministério de Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. E a ANA é integrante do SINCRE, mas é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
o responsável pela articulação e o planejamento nacional, regional, estadual e dos setores unitários. É a ANA que é a responsável por essa articulação? Não é, é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Viu, pessoal? Memorizem isso porque às vezes a banca pode trocar, ok? Competências da ANA. Aqui, pessoal, no artigo 4 nós temos a competência da ANA. A gente vai ter muitos incisos, olha só o tamanho para vocês verem. São 20 incisos que vão versar sobre a competência da ANA, certo? Eu selecionei os verbos, o tipo verbal de cada inciso, né? Para que talvez seja mais fácil, né, a memorização de vocês, ok? Então, ó, vamos começar aqui. As competências da ANA. Compete à ANA supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos. Então, a ANA tem esse papel de supervisionar, controlar e avaliar todas as ações decorrentes, né, do cumprimento dos recursos hídricos. Compete à ANA disciplinar em caráter normativo a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Pessoal, aqui tem uma observação, ok? Nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com outros países e com respectivos acordos e tratados, compete à ANA ainda disciplinar, ok? Juntamente com o Conselho e a Política Nacional de Recursos Hídricos. O inciso 3º foi vetado. Inciso 4º. Compete à ANA outorgar, ou seja, demandar, certo? Por intermédio de autorização, o direito de uso dos corpos hídricos de domínio da União. Inciso 5. Compete à ANA ainda fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União. 6. Elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos quantitativos sugeridos pelos comitês de bacias hidrográficas. Então, faz o que, pessoal? Essa competência é muito boa. A ANA, então, elabora estudos técnicos para subsidiar a definição e os valores a serem cobrados pelos recursos hídricos. Apesar do recurso hídrico ter ali, né, uma das normas, né, de ser acessível a todo mundo, não significa que a gente não paga um valor por ele, tá? Então, compete à ANA elaborar, fazer todo esse estudo financeiro a fim de definir os valores a serem cobrados pelos recursos hídricos de domínio da União. Compete à ANA também, de acordo ali, ó, com o item 7, com o inciso 7, estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês de bacia hidrográficas. Isso aqui é a nível estadual, tá, pessoal? Estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação dos comitês de bacias hidrográficas. Isso aqui ocorre em âmbito federal e também em âmbito estadual, ok, pessoal? 8. Implementar em articulação com os comitês de bacia hidrográfica a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Então, além de elaborar, a ANA faz o que? Ela implementa a cobrança pelo uso de recursos hídricos, certo? Arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Então, compete à ANA o quê? Arrecadar, distribuir para os entes federativos e aplicar os recursos necessários, né, ao tratamento de água, tudo aquilo que a gente já viu aqui no nosso curso. Lembrando que o tratamento de água não é só tornar, né, realizar as etapas de tratamento para tornar uma água a nível potável, mas também é distribuir, ok? Distribuir essa água até a casa do consumidor. Então, compete à ANA arrecadar, distribuir e aplicar os recursos, as receitas recebidas.
Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de seca e inundações no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios. Então, compete à ANA, pessoal, fazer o quê? O planejamento e a promoção daquelas ações que visam, né, minimizar o impacto da seca nos municípios que não chove muito, nos estados que passam ali por grandes períodos de seca, bem como também naqueles estados que têm ali uma grande quantidade de precipitação e algumas vezes no ano, né, todo ano ou não necessariamente, e algumas vezes no ano, seja de forma contínua todo ano, ou um ano sim, um ano não, esse mérito a lei não aborda, tá? Mas compete à ANA promover e planejar as ações ali também nesses municípios que são alagados, ok? 11. Promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos. Então, a ANA faz o quê, pessoal? Ela promove a elaboração de estudos para fazer o quê? Aplicar o dinheiro arrecadado, certo? Pela União em obras e serviços a fim de regularizar a água, realocar a distribuição, certo? Manejar, né? A ANA faz ali todo um estudo promove, né, a elaboração ali de todo um estudo de manejo com relação aos recursos hídricos. Definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas. Essa ação, pessoal, de definir e fiscalizar as condições de operação dos reservatórios deve ser efetuada juntamente com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. Okay? Então, não é uma ação única exclusivamente da ANA, e sim conjunta com a ONS. 13. Promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito na rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que integram ou que desejam ser usuários desse serviço de água. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Então, a ANA faz todo essa organização e implementação, certo? Dos dados fornecidos ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. A ANA ainda, no inciso 15, estimular a pesquisa e a captação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos. Então, a ANA estimula o quê, pessoal? A pesquisa com relação à otimização do uso e do emprego dos recursos hídricos. 16. Prestar apoio aos estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos. 17. Propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. Então, a ANA propõe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos incentivos, inclusive financeiros, a fim de conservar qualitativa e quantitativamente os recursos hídricos, porque a gente bem viu que a água ela não é um recurso infinito. Se a gente continuar, né, eu digo a gente assim como sociedade, a gente continuar utilizando a água como se não houvesse fim, vai chegar um momento que vai acabar, né, a água potável. Tanto que a gente vê, né, numa escala mundial, países que já passam por essa crise hídrica, ok? Então compete à ANA propor ao Conselho, incluindo incentivos financeiros para conservação quantitativa, que é de quantidade, e qualitativa, que é a qualidade da água que chega na casa do usuário final, né? Com relação a esses recursos hídricos. 18. Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação. Então, quando ocorre, pessoal, a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, a ANA participa e supervisiona a implementação desse recurso a nível estadual. 19. Regularizar e fiscalizar, quando envolverem corpos de água,
de domínio da União a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e a adução da água bruta, cabendo-lhe inclusive a disciplina em caráter normativo da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão de auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratados de concessão, quando existentes. Então, compete à ANA fazer o quê? Regular e fiscalizar, quando estiverem envolvidos corpos de água de domínio da União, a prestação de serviços e irrigação, cabendo-lhe inclusive a disciplina em caráter normativo de prestação desses serviços. E ainda a ANA regula e fiscaliza a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis. E ela ainda audita, ou seja, fiscaliza os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes. 20. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança de Barragem. Certo? Esses dois incisos, o 19 e o 20, eu deixei eles destacados para vocês porque eles são incisos novos trazidos pela Lei 14.026 de 2020. E as bancas adoram aquilo que é novidade, ok? Então, eu deixei destacado aqui em azul para vocês, porque eu acredito que possa cair na prova de vocês, tá? Vocês devam dar ali uma maior atenção, porque são incisos novos, certo, pessoal? Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, em primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha, onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! Com relação ao artigo 5º, a gente vai ver que nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União serão respeitados os seguintes limites de prazo, contados da data de publicação dos respectivos atos de autorização. Então, pessoal, o artigo 5º ele vai tratar dos prazos com relação às outorgas de serviço, ok? E as bancas adoram prazos, elas adoram confundir o candidato mudando o tempo dos prazos. Ok? Então, vamos lá ver aqui quais são esses prazos, tá? E prestem bastante atenção. Olha, esse prazo ele é de até 2 anos para o início da implantação do empreendimento objeto da outorga. Então, a gente tem 2 anos para o início da implantação do objeto empreendido na outorga. E é até, viu, pessoal? Não é exatamente 2 anos, é até 2 anos. Pode ser com um tempo menor, mas não pode passar de 2 anos. Até, o inciso 2, até 6 anos para conclusão da implantação do empreendimento projetado. Então, as concessionárias, né, que vão ter os serviços outorgados pela ANA, eles têm até 6 anos para concluir a implantação do empreendimento projetado. Pode ser um menor tempo? Pode, mas não pode ultrapassar 6 anos. E no inciso 3º, até 35 anos para a vigência da outorga de direito de uso. Então, as concessionárias terão a outorga do direito de uso por até 35 anos, ok? Artigo 9º. A ANA será dirigida por uma diretoria colegiada composta por
5 membros nomeados pelo presidente da República com mandatos não coincidentes de 4 anos, admitida uma única recondução consecutiva e contará com uma procuradoria. Pessoal, então olha só, os dirigentes, a diretoria colegiada da ANA vai ser composta por 5 membros. E esses 5 membros, eles serão nomeados por quem? Pelo presidente da República, o chefe do executivo, certo? Com mandatos não coincidentes de 4 anos, admitida uma única recondução, ou seja, eles podem ter um mandato prorrogado por mais 4 anos, uma única vez. E contará com a procuradoria, ok? Vamos ver aqui certinho quem são esses, os parágrafos, né, desse artigo 9º. Vamos lá. Parágrafo 1º. O diretor-presidente da ANA será escolhido pelo presidente da República entre os membros da diretoria colegiada e investido na função por 4 anos ou pelo prazo que restar de seu mandato. Então, olha só. Da diretoria colegiada, eu tenho 5 membros. Desses 5 membros, um será escolhido pelo presidente da República para ser o diretor-presidente da ANA. O que acontece? Ele vai ocupar a gestão de presidência por 4 anos ou pelo tempo que restar do seu mandato. Então, imagina lá que ele entrou, que ele é um membro da diretoria, certo? E já está lá há 6 anos, ou seja, já cumpriu 4 anos, né, do primeiro mandato e já foi reconduzido por mais 4 anos e já cumpriu 2. Então, ele vai ser o diretor pelo tempo restante, pelos 2 anos que ainda restam, tá? Se ele já integrar, se no momento que ele for escolhido, né, para ser um membro da diretoria colegiada, o presidente da República já nomeá-lo como diretor-presidente, ele vai cumprir os 4 anos, ok? Parágrafo 2º. Em caso de vaga no curso do mandato, este será completado pelo sucessor investido na forma prevista no caput, que exercerá pelo prazo remanescente. Então, olha só, em caso de vaga da diretoria, o diretor será o quê? Escolhido, novamente, o suplente será escolhido dentro da diretoria colegiada formada por aqueles 5 membros e exercerá esse cargo de direção, presidente da ANA, pelo prazo que falta ainda. Ok, pessoal? Artigo 10. A exoneração imotivada, ou seja, sem motivo, de dirigentes da ANA só poderá ocorrer nos 4 meses iniciais dos respectivos mandatos. Então, olha só, o presidente foi lá, montou diretoria colegiada, certo? E aí, 4 meses após, decidiu exonerar alguns daqueles colegiados por algum motivo. Ele não precisa de motivar essa exoneração, se os diretores estiverem nos 4 primeiros anos dos mandatos. Agora, se os diretores estiverem nos 4 primeiros meses do mandato. Agora, já passou 4 meses, tá lá, todo mundo com 5 meses, 6 meses de mandato. Para que ocorra essa exoneração, ela tem que ser motivada, ok? Então, exonerar sem motivo até os 4 primeiros meses. Exonerar com motivo, 5 meses adiante, ok? Parágrafo 1º. Após o prazo que se refere o caput desse artigo, os dirigentes da ANA somente perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar. Então, olha só, a motivação aqui para a exoneração vai consistir nesses 3 casos, tá? Renúncia, o candidato por algum motivo, né, o diretor colegiado por algum motivo decidiu renunciar ao cargo. Motivação. Condenação judicial transitada em julgado, certo? É outra motivação para a exoneração após esses 5 meses. No caso, após os 4 meses. Ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar, ou seja, o PAD. Então, essas são as 3 motivações que a lei traz para a gente, que embasam a exoneração dos dirigentes da ANA após os 4 meses. E antes de 4 meses, não precisa de ser motivada a exoneração, ok? Artigo 11.
Aos dirigentes da ANA é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. Então é o que, pessoal? Vedada. Qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária, certo? Então os dirigentes da ANA, eles trabalham sobre o regime de dedicação exclusiva. Não podem exercer atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção política.